Olá, boa E aí, noite. tudo bem? Tá conseguindo me ver bem agora? Melhorou a conexão? Muito, tá perfeito. Pô, coloquei frente para a janela, então acho que agora o sinal vem a favor, né? Acho que agora a gente consegue conversar direitinho. Que ótimo, Nick. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso Boa convite, por noite. estar conosco na live. Prazer estar falando com você. Primeiramente, queria te parabenizar pela sua página, né? Uma página muito bem feita, em homenagem a Chica da Silva, que foi essa obra que até hoje a gente guarda com tanto carinho, com tanto amor, né? Uma novela que fez tanto sucesso no mundo todo. E você com essa homenagem aí super bacana. E eu fiquei muito feliz de ter descoberto sua página e estar aqui hoje conversando com você. Muito legal. Parabéns pelo trabalho aí com a página. Por nada, você e todo o elenco merece essa homenagem nossa. A novela, ela marcou época, ela marcou todo um século, na minha opinião, tá bom? Porque para mim é a melhor novela que já foi feita, que eu já vi em toda a minha vida. Então você fez parte dessa grande história, obrigado por compartilhar conosco o seu talento também e por aceitar Imagina, não, grande compartilhar prazer com a gente conversar mais com ainda nessa noite um pouco do que você viveu naquele momento em 1996. você. Não, e naquela época a gente via tudo com uma outra visão, né? É diferente da visão que a gente, a percepção que a gente tem hoje da obra, né? Na época a gente não sabia que ia virar aquele grande sucesso, né? A gente sabia que estava tendo uma audiência muito boa, a repercussão era grande, mas a gente não sabia que a longo prazo ia virar esse fenômeno no mundo, né? No mundo todo. Assim, eu tenho um amigo, eu até comentei com você, que ele nem é do Brasil e no outro dia ele veio aqui me falando da novela com entusiasmo, ele nem sabia que eu tinha participado, entendeu? Quer dizer, era dele mesmo. Ele fã da novela e ele nem é do Brasil, então quer dizer. Aí eu comentei com ele, eu falei, não, eu participei. Aí ele ficou fascinado. Eu mostrei para ele as fotos, ele ficou. Então quer dizer, a novela foi um sucesso, né? Não só aqui no Brasil, como em vários outros países. Foi realmente uma obra que fez diferença na nossa teledramaturgia, né? Com certeza. Nick, para começar, vamos falar de 1996. Eu já sei que você era bem novinho, quase uma criança. Era muito Mas o que novinho em estava 96. acontecendo na sua vida antes de Chica da Silva? Você tinha 15 anos naquela época. O que você se lembra de 1996? Bom, na verdade, nessa época, nos anos 90, eu era um estudante, né? Era um jovenzinho, estudante, mas cheio de sonhos, cheio de vontades. Eu já sabia que o que eu queria era seguir essa carreira, seguir esse caminho, porém eu não tinha muita possibilidade, né? Eu vim de uma criação onde a única pessoa que meio que foi para esse lado fui eu, assim, né? Não tem outra pessoa ali próxima que tenha tido essa iniciativa de tentar carreira artística, né? E então era muito diferente ali para o ambiente familiar, tudo isso, né? Não era uma coisa comum, né? E eu sempre tive essa vontade. Então, e a Rede Manchete era assim, praticamente na esquina da minha casa, entendeu? Eu ia a pé para a Rede Manchete. Então, ter a Rede Manchete ali perto da minha casa, né? Era como se fosse uma motivação, entendeu? Era algo assim estimulante, era algo motivador, né? Ter a manchete ali ao redor. Porque eu morava no subúrbio, né? Vista Alegre, ao lado de Irajá, ali no subúrbio do Rio, e era ali que eram os estúdios de Água Grande, que o pessoal chama, né? Os estúdios de Água Grande, que na época era o maior complexo de TV da América Latina. Na época não tinha o Projac ainda, né? Na época, a Globo era espalhada por vários lugares, não tinha o Projac, né? Então, a Manchete ali era o maior complexo de televisão da América Latina na época. E era muito fascinante para mim e para o pessoal que morava ali, né? Ter como se fosse uma Hollywood, né? Ali na esquina da sua casa. Então, sempre isso me despertou o meu fascínio e minha curiosidade, né? E é isso. Então, nos anos 90, eu era um estudante que tinha muitos sonhos, muita vontade de alcançar algum lugar na carreira artística e vinha tentando, porém sem muita possibilidade, sem muito acesso, né? Foi quando eu fiz teatro na escola, entendeu? Juntei os meus amigos ali, que nem era muita praia deles, essa coisa de teatro, os meninos só queriam jogar futebol, as meninas só queriam ficar em rodinha de bate-papo, e eu cheguei com essa proposta na escola de montar um grupo de teatro, entendeu? E é ali que começou, ali que eu comecei a exercitar, né?
esse meu lado artístico na escola. Com amigos da escola e movimentando tudo, produzindo, pegando o panelão de casa, o caldeirão de feijão de casa, para fazer cenário, indo aonde vende gelo, comprar gelo seco para ser a fumaça do caldeirão e colocando luz, que nem eu coloquei aqui, um monte de lâmpada, enfim, para dar iluminação. E assim foi o meu aprendizado no teatro na escola, no teatro amador da escola, né? Aí muito depois, numa outra época da minha vida, que eu pude, na verdade, experimentar a possibilidade de estar num curso bacana, que foi quando eu fiz outros cursos e cheguei também a fazer o tablado, né? Que isso foi bem depois dessa época, né? Mas, enfim, consegui alcançar o meu objetivo, mas muito, muito depois dessa época, onde tudo para mim era só um sonho, né? Então, desde novo, você já sabia o que você queria. Só interromper um Claro. pouquinho, Nick, vou perguntar para o pessoal. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ver bem e nos ouvir bem? Porque eu vi uma mensagem que estava ruim o sinal. Você consegue ver aí, Nick, as mensagens? Que para mim aqui travou. É, que para mim também travou. Deixa eu passar. Será que o Pronto. pessoal está nos É, o vendo? pessoal está comentando. É, Pessoal, ninguém está comentem, comentando por nada de favor. coisa pra mim. Comentem para mim, por favor, e que como parou, eu parei de ver os Tá comentários. ótimo. Eu quero saber se vocês Tá conseguem ver ótimo. e ouvir bem. O pessoal está ouvindo. Estão ouvindo. Já comentou ali, tá ótimo, sim, tá tudo ok. Tá Então, conseguindo ótimo. ouvir. Vamos dar continuidade. Que bom. Antes que piore. Se melhorar, estraga. Não, vai melhorar. Cross Se your melhorar, fingers, estraga. como a gente fala em inglês. Olha, antes É, da gente estar falando aqui com vocês, nessa, que nem a gente está agora, a gente ficou fazendo teste. Horas a internet estava pior. Então, esse resultado aqui que a gente conseguiu, eu acho que é uma vitória. Então, vamos em frente. Né, certo, Thiago? Vamos lá. com certeza. Para começar, eu vou explicar para você como vai funcionar a nossa live aqui, né? A partir de agora, eu vou começar a simplesmente oferecer para vocês algumas perguntas dos nossos seguidores. Logo após dessas perguntas, nós vamos falar rapidamente sobre a carreira de ator, né? Como ser ator no Brasil. Eu quero saber um pouco sobre a sua visão sobre isso. E logo ao final, nós vamos falar sobre a atualidade, sobre o que você tem feito. Tudo bem? Isso. Claro, vai ser um prazer. Então vamos lá. Para começar, nós temos uma pergunta da Valdilene Cruz Martins, lá do Facebook. Ela quer saber o seguinte: o seu papel na novela Chica da Silva foi a sua estreia no mundo artístico ou você já era do meio? Não, é aquilo que eu estava falando, né? Eu tinha muita vontade, mas sendo muito novo, eu não tinha a possibilidade de ir até os lugares, né? Eu dependia de pessoas para me levar, para, enfim, conduzir a carreira para mim, conduzir essa tentativa, essa busca para mim, né? E eu não tinha esse apoio, né? Esse suporte. Então, eu comecei onde deu. Eu comecei na escola, que era onde eu estava já diariamente, né? Fazendo teatro amador na escola. E na Manchete era muito pertinho da minha casa. Então eu estava ali brincando ali ao redor ali, um belo dia, cheguei na portaria e falei com o porteiro, quero falar com, quero pedir uma oportunidade. Foi assim, entendeu? Foi assim, dessa forma que eu consegui. Aí eu conheci a produtora, enfim, aí que a coisa aconteceu, entendeu? Mas até aí eu não tinha tido nenhuma experiência, não. Já tinha participado de programas de TV, mas tipo programa infantil, né? Que na Manchete mesmo tinha o Clube da Criança com a Angélica, era ali perto, e eu já tinha ido, e foi ali que eu conheci a Rede Manchete, né? Tinha ido também na Xuxa, quando era bem menorzinho, consegui um convite, fui, enfim, mas assim, como trabalho mesmo, foi na Chica, foi realmente o início, né? Foi ali que eu conheci, tive contato com os atores, tive contato com uma direção, com aquela coisa de ter que cumprir um horário, de ter que chegar no local determinado naquele horário, senão você era punido, enfim, é ali que eu vi que a coisa era profissional, né? Que a coisa tinha que ter uma responsabilidade. Foi na Chica da Silva mesmo. Em outras palavras, você já começou com o pé direito. Resumindo a história, né? Um privilégio, né? Ter tido a honra de estar ali, mesmo que fazendo uma coisa muito pequena, mas é aquilo que eu sempre falo, do menor você tem que sempre tirar o proveito maior, entendeu? Era muito pequeno que eu fiz, era, mas eu estava aprendendo. Eu poderia estar aprendendo aquilo num curso, não, eu aprendi na prática.
Aprendi com Walter Avancini, com Jacques Lagoa, com Pilar, que era assistente de direção. Aprendi vendo, assistindo. Enquanto eu esperava, eu ficava assistindo os atores atuando, entendeu? Então eu aprendi ali. Aprendi. Você está no meio, você está respirando o ar daquilo, né? É diferente do que você está num curso, que também é muito válido. Eu também já fiz cursos, também é muito bom, mas na prática é como se fosse um workshop, né? É como se fosse uma prática de... Na prática, você aprende ali na prática, olhando e fazendo, e aí você vai pegando, quando você vê, você já fez. Aí você fala, caramba, eu já fiz? Já fez. Entendeu? Então, se valeu, é porque você tirou algum proveito, você aprendeu ali alguma coisa, né? E foi dessa forma que tudo começou. Aí, a partir daí, anos depois, eu vi que era isso mesmo que eu queria, foi que eu investi, fui fazer cursos, fui... Tive vindas e vindas na carreira, não foi numa constante, até mesmo pela instabilidade da carreira, né? Por essa instabilidade da carreira, teve momentos que eu larguei, fui fazer outras coisas, fui trabalhar com carteira assinada, enfim, né? Que nem todo mundo, para poder conseguir me manter, né? Mas sempre tendo esse sonho, esse objetivo, que era a carreira artística, né? Não foi numa constante, mas entre indas e vindas, assim, eu sempre tinha vontade de voltar e voltei, que nem agora eu voltei e tô na atividade, graças a Deus. Que ótimo. Falando isso, você já respondeu também a pergunta da Neuza Oliveira, que ela nos perguntou para você, na verdade, qual foi a experiência que você tirou da Chica da Silva, e você já acabou de falar para a gente. Outra pergunta também que tem, que está no mesmo campo, é do Max Emiliano. Ele quer saber de você o seguinte, ele é lá do Facebook. Havia possibilidade do seu personagem crescer, ou você já sabia que desde sempre ele permaneceria como um dragão, ele não teria nenhum destaque? Havia essa possibilidade ou não? Olha, essas possibilidades sempre existem, entendeu? Mas não era uma promessa, nem era um dever de ninguém ali fazer com que acontecesse, entendeu? Acontece como pode acontecer, como não pode acontecer. A princípio eu sabia que eu estava ali fazendo uma participação, participando, foi praticamente... eu não lembro exatamente qual foi a primeira cena, nem qual foi a última, porque isso já tem muito tempo, mas eu me recordo bem disso, foi numa continuidade, teve praticamente no decorrer de toda a novela, entendeu? Porque eu lembro que tinha muitas idas, muitas vezes, entendeu? Eu também não consigo enumerar agora quais foram tudo que foi feito, mas eu lembro que foi realmente numa continuidade muito grande. Oportunidade de crescer, né? Sempre tem, mas não era uma promessa, não. Não era nada prometido, nem nada estabelecido, não. Mas claro Certo. que tem possibilidade. Às vezes o cara estiver ali e te coloca para fazer alguma coisa que vai te dar algum destaque maior, entendeu? Mas não foi uma promessa e não foi o que aconteceu. Mas foi um Interessante você prazer falar ter. sobre isso, que eu tive a oportunidade de conversar com o Del Garcês, que fez o Mocamo Paulo, e ele disse para mim que todos os figurantes e os atores de apoio, eles tinham essa vontade de querer aparecer, de ter um close, de ter um momento deles, de falar nem que seja um não, ou falar alguma coisa, né? E Sim. você teve essa oportunidade, você teve uma cena que teve um close direto em você, que você ficou em evidência na cena. Como foi assistir essa cena depois que ela estava feita? Naquela época, você chegou a assistir essa cena ou não? Você foi assistir depois? E qual foi a sensação ao se ver na TV? Bom, é o seguinte, nessa ocasião, na verdade, quando eu fui para fazer essa cena, para mim era mais um dia, entendeu? Que a produtora ligava e falava assim, ó, amanhã 7 horas da manhã, amanhã 10 horas, entendeu? A gente só sabia disso e chegava lá e lá que era determinado pelo assistente de direção, junto com a equipe, o que ia ser feito, entendeu? E nesse dia eu lembro que foi o Jacques Lagoa que dirigiu essa cena, nunca me esqueço. Ele, antes de... Eu já estava pronto, já estava com a roupa pronta, só não estava maquiado. E ele me viu no corredor e falou, bota ele para fazer. Aí eu fiquei até assim, não sabia, bota ele para fazer o quê, né? E aí depois veio o assistente, conversou comigo, explicou, falou, não, a gente vai ter uma cena hoje, que vai ter um destaque um pouquinho maior, você vai aparecer de close, vai ser
uma cena de dentro, você vai tá ferido, né? E você vai na maquiagem agora, vamos fazer uma caracterização em você e fica tranquilo que vai ser bem simples, entendeu? E aí que eu fiquei sabendo na hora. E foi o Jacques Lagoa, o próprio diretor, que olhou para mim e falou: não, bota ele. Então isso é muito bacana, né? Quando você vai sem saber o que vai ser feito e você é escolhido para fazer alguma coisa no momento e essa coisa vai te dar algum destaque, né? Por menor que seja, é um destaque. Você vai aparecer, a gente vai estar aqui 23 anos depois falando sobre isso. Uhum. Então, sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Mas foi assim, essa, por exemplo, eu não sabia e rolou na hora e eu fiquei muito feliz. Muita gente viu na época, eu me recordo bem, eu assisti, porque a novela passava tarde, geralmente eu estava em casa e eu era fã também, eu curtia muito a novela. Curtia demais, assim, eu era muito fã, então eu assistia todos os capítulos na época, né? E eu assisti e deu bastante repercussão, todo mundo comentou. As pessoas falavam que viram, as pessoas à minha volta, né? Uhum. Desconhecidos assim, eles falaram, pô, eu te vi na Chica, não sei o que, minha família, minhas tias. Eu lembro que todo mundo comentou e foi muito bacana isso. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de me ver um close na TV, né? Então eu fiquei muito feliz, foi muito legal. Que legal. E na hora lá Ah, eu fico empolgado, porque eu tenho fotos, né? Eu tenho as fotos da caracterização, uhum. da maquiagem, eu sempre levava a câmera. Eu sempre levava. Por isso que eu tenho as fotos. Eu levava a câmera direto, sempre levava. Quando eu ia lá para Maricá, que era a cidade cenográfica, era em Maricá, né? E eu morava ali em Vista Alegre, onde era o estúdio. Então saíam dois ônibus, um do estúdio, na, na Água Grande, que ia o pessoal da técnica e o pessoal de camarim, enfim, a equipe técnica, e iam outras pessoas que iam da Rua do Russell, que era o prédio da Manchete, lá na Glória, aquele prédio icônico lá da Manchete, tem aquele símbolo lá no alto da Manchete. Saíram dois ônibus, um de Água Grande e um de lá. E eu, às vezes, quando eu conseguia chegar na hora, que saía mais cedo, o da Água Grande, bem mais cedo. Quando eu conseguia chegar na hora, eu pegava uma carona com eles. E quando não dava, às vezes acontecia de eu perder o da Água Grande, correndo para poder pegar o da Rua do Russo, que era um bairro muito longe do meu, entendeu? Acontecia isso. Então, toda essa aventura, toda essa coisa de... Eu muito novinho, né? Eu com 15 anos, essa rotina de estar trabalhando, de ter uma atividade, de acordar, pegar um transporte para o trabalho, e ter aquela rotina era muito bom para mim. Fazia muito bem, entendeu? Principalmente sendo muito novo. Então, eu tenho essa memória, né? De que tinha essa continuidade, tinha essa rotina, né? Era muito gostoso tudo isso. Agora uma pergunta que não quer calar. Nick, você era menor de idade, 15 anos de idade, e você me disse que sua mamãe não sabia que você ia fazer Chica da Silva. Você, né, deu uma de João sem braço, conseguiu o papel de dragão e foi lá fazer o dragão. Quando ela descobriu que você estava fazendo novela, como é que foi? Cara, na verdade foi assim. Foi numa brincadeira, né? Eu ia nos programas como eu falei, né? Ali da Angélica, tinha um outro programa lá também do Seu Boneco. Enfim, eu frequentava ali a Manchete. E eu sempre via que tinha ali uma sala escrito produção de elenco, né? Eu sabia que ali era alguma coisa que escolhia. Aí um belo dia eu fui lá e conversei com a produtora, ela me deu a oportunidade. Só que Manchete na época é, era super profissional, era tudo muito profissional, os profissionais eram de primeira, só que, né, tinha algumas coisas assim que a gente Jeitinho conseguia fazer brasileiro. algumas coisas, tinha umas coisas assim que a gente conseguia fazer que se fosse hoje, não acho que não seria muito permitido, enfim, não Uhum. sei. Sei que eu estava lá e a minha mãe não sabia que eu estava. Começou dessa forma. Eu não comentei com a minha mãe. Eu estudava de manhã, as gravações eram de manhã, geralmente quando a gente ia para Maricá, no estúdio era um pouquinho mais tarde, mas quando a gente ia para Maricá era o dia inteiro, e eu dizia para minha mãe que ia para o colégio, que ia para o colégio, eu dizia para minha mãe que ia para o colégio, e aí eu tirava no meio do caminho a camisa da escola, colocava na mochila, botava uma camisa comum por cima, e ia lá gravar, entendeu? Aí um belo dia, e comecei dessa forma, um belo dia, aí depois que começou, aí que eu contei para minha mãe, entendeu? Ela já tinha até visto alguma coisa, enfim. Aí que eu comentei.
Eu falei que tinha começado a fazer, ela ficou surpresa, porém, claro que não teve problema nenhum e, enfim, esse anozinho na escola deu uma atrapalhada, porque eu faltei Isso que eu ia te algumas aulas, perguntar. né? Deu uma atrapalhada. Eu faltei algumas aulas, mas depois, na época eu estava, não lembro nem a série, 15 anos, enfim, estava no ginásio ainda, terminando o ginásio, se não me engano. Aí depois eu ajustei, entendeu? Aí eu, enfim, de qualquer maneira atrapalha. Porque, assim, se você for estudar de tarde, não tem como. Se você estudar de manhã, também não tem como. Então, enfim, deu uma atrapalhada, mas depois tudo deu certo. Valeu a Mas você teve experiência. que Hoje, anos assinar, depois, você teve que assinar algum termo? A sua mãe teve, não, teve que assinar algum termo pelo fato de você ser menor de idade ou não foi? Tipo assim, nós precisamos de figurante, gostamos de era você, bem você assim. vem aqui e a gente vai gravar. Foi Era mais ou bem menos assim. assim? Era bem assim. Hoje eu percebo que, cara, não, assim, eu não entendo como era assim, mas era bem assim. E, na verdade, até quando eu comecei a conversar com você, eu não tinha me dado conta de que eu tinha 15 anos na época. Hoje, né, olhando para trás, eu não tinha me dado conta de que eu era tão novo, né? E hoje, quando eu... Aí eu fiz o cálculo, falei, não, peraí, eu nasci em tal ano. Xícara em 96, eu tinha 15 anos. Então eu falei, cara, eu era muito jovem para ter vivido tantas experiências, né? Foram maravilhosas, tá? Não estou aqui falando nada que não tenha sido muito ótimo, tudo que eu fiz, valeu super a pena. Hoje eu estou bem, está tudo resolvido e eu só tenho gratidão e felicidade de ter participado de tudo isso. Mas, na verdade, eu falo, caramba, eu era muito novo, né, para estar ali. E tinha até pessoas do elenco principal mesmo, que eram muito jovens, né? Tinha a Ludmilla Dyer, né? Que fazia aquela menina que não me recordo bem o nome. Tinha uma outra ruivinha, né? Que fazia a irmã dela. A Tinha, mas Isabel, eu a acredito Ingrid Friedman. que sim, isso, exatamente. Eu acho que para eles que eram do elenco principal, eu acredito que óbvio que tinha contrato, tinha o meu nome, o meu tinha uma, como é que fala? Era como se fosse um comprovante de pagamento, entendeu? Sim. Não tinha um contrato, tinha uma nota contratual, alguma coisa assim, né? Que você poderia até guardar isso e apresentar no sindicato como que você trabalhou, alguma coisa do tipo, entendeu? E Mas não você tinha um recebia por contrato, cena ou você recebia por mês? era por diária. Era por Ah, tá. diária que no final a gente juntava as diárias e fazia um mensal daí, né? Mas era de acordo com a quantidade de diárias, né? Era por dia. Era por dia. Aí no final a gente juntava tudo e fazia um mensal dessas diárias, entendeu? Uhum. Era bem dessa forma. A Carla, desculpa, a Carla não, a Ana Carla, 76, aqui do Instagram, ela quer saber de você o seguinte: o processo de preparação para a novela. Você teve esse processo de preparação? E ela também quer saber sobre a questão de, por exemplo, que a novela teve muitas cenas de nudez e você era de menor. Você chegou a ver alguma cena assim? Você teve contato com esse tipo de cena durante esse processo ou não? Deixa eu só comentar que a menina comentou ali. Hoje você poderia ser o contratador. Imagina. Mas na época eu tinha muita admiração, né, pelo Vitor Wagner, né? Na época ele era o galã da novela, né? Ele era o galã. Então a gente tinha uma certa admiração pelos protagonistas, né? Eles eram tratados não com muita diferença, eram muito próximos ali de todo mundo, mas tinha esse fascínio por nós que estávamos começando de olhar para eles já com olhar de caramba, eles são os protagonistas, eles tinha uma admiração, entendeu? Tinha uma admiração, então era muito bacana. E qual foi a sua pergunta mesmo, só para eu lembrar? A minha pergunta foi, como a Ana Carla quer saber, como foi seu processo de preparação para o seu personagem? E Sim, sendo de menor, você chegou a ver alguma cena de nudez? Porque a novela tinha mas muitas cenas de nudez. olha, não. As cenas de nudez, geralmente, era quem fazia as cenas, né? Que a Thaís, geralmente era ela e quem ia participar da cena, e a equipe, né? Tinha também a Adriane Galisteu, que eu acho que ela também fazia muita cena de nudez, né? Mas também, Sim. geralmente, era quem estava fazendo a cena e a equipe que ia participar tecnicamente da cena e não tinha ninguém ao redor que não fosse necessário estar ali, né?
Eu, na verdade, não tive nenhuma cena dessa. Tinha algumas coisas, até curioso, já que a gente está falando desse assunto, falar que tinha uma coisa muito curiosa, que era público e que essa noção, né? O pessoal que fazia os escravos, né? Escravo não usava cueca, né? Não usava cueca. Na época, escravo mesmo não usava cueca, era aquela calça, né? Não existia cueca que nem a gente usa hoje. Imagina um Uhum. escravo aparecer a cueca Calvin Klein do escravo. Impossível. Não, não tem como. Sim. Entendeu? E como a produção era muito, a equipe toda era muito cuidadosa com essa coisa técnica, né? Com essa qualidade técnica e com essa qualidade artística, com essa coisa da reconstituição de época, como era muito cuidadoso tudo isso, é uma curiosidade. Todos os figurantes, então o pessoal do apoio, o pessoal da participação, todo mundo que estava na cena, né? Que fazia escravo, era obrigado a tirar totalmente a roupa, tirar a cueca, não ficar com nada. E eu lembro bem que tinha um camareiro que ele falava, ó, tira todo mundo, tira tudo. Aí ele dava aquela calça de escravo, aquela calça bem, com aquele tecido bem, né? E era só aquilo. Não tinha por baixo nada. Isso eu me recordo muito, assim. Isso marcou muito, que ficou muito forte, né? Quando eu era muito novo, né? Eu não entendia muito essa coisa de reconstituição de época, que era necessário, enfim, que era para a obra mesmo, não vazar nenhuma marca, nem nada. De repente, o cara anda de uma forma que aparece, né? Na calça, uma cueca, enfim. Não entendia muito isso, eu ficava assim, caramba, por que ele manda assim que todo mundo chega tirar toda a roupa, ficar pelado todo mundo no camarim, e ele dava. Então, isso me marcou muito. E anos depois, muitos anos depois, recentemente até, eu encontrei, olha isso, como é que quando as coisas são marcantes, a gente lembra, né? Eu fui fazer um trabalho na Globo e eu encontrei esse camareiro. Hoje em dia ele é da Globo. E me veio na hora a imagem dele, eu super lembrei dele, que era ele, né? Aí eu perguntei para ele, eu falei, você era camareiro na Manchete, né? Na Chica da Silva, ele era. Eu esqueci o nome dele. Mas esse tipo de coisa ficou muito... Acho que na época a gente não entendia muito bem, né? A gente não entendia o porquê de muita coisa. A gente fazia porque mandava a gente fazer, mas eu não entendia muito. Ah, é por isso. Então, isso ficou muito marcado. Eu ficava assim, caramba, por que a primeira coisa que a gente faz quando chega no camarim é todo mundo... Eu não, eu ficava porque a minha roupa era bem composta, né? Então, era tranquilo. Mas o pessoal que a E roupa era bem mais larga, né? Eu bem vi larga, bem fotos suas grande, que nada cabia cabia. dois de você lá dentro da roupa. Eu era muito magrinho naquela época. Eu era muito magro naquela época. Eu devia pesar, cara, uns 40 quilos. Eu era muito magrinho, muito magro. Então aquela roupa, geralmente, pô... E outra coisa, eu era muito pequeno para fazer dragão, entendeu? Mas eu acho que a produtora queria tanto me dar uma oportunidade, que eu pedi tanto a oportunidade, e ela viu tanta vontade, né? A minha vontade de querer estar ali, de querer fazer, que ela quis ajudar, ela quis ser, enfim, quis ajudar de alguma forma. E eu não podia fazer escravo porque eu sou moreno, né? Teria que ser negro. Eu não poderia fazer fidalgo porque para fidalgo eu também sou moreno, né? Geralmente fidalgo eles botavam as pessoas mais claras. Eu sou bronzeado, eu pego muita praia, sempre peguei muita praia, entendeu? Eu vou muito à praia desde pequeno. Então eu sou bronzeado. E fidalgo não pode. Fidalgo tinha que ser branquinho, escravo tinha que ser negro. Então ela falou: não, você vai fazer dragão, porque dragão é aquela coisa que é mais, né? Que não tem essa necessidade de ter que ser branquinho, né? Que anda com guarda-sol, porque na época era assim, né? Os fidalgos andavam, não pegava sol. Os dragões não, tava andando a cavalo, tava, enfim, pegava sol. Ela falou: eu vou te colocar para fazer dragão. Só que eu era muito jovem para fazer o dragão. Eu era, acho que o mais novo ali. Não tinha nenhum rapaz tão novo como eu, entendeu? E Não você tinha tinha. que carregar também uma espada, né? Aquela espada era de verdade? Você aprendeu a manuseá-la? Olha, aquela espada era o pessoal se eu não me engano, acho que era da arte, que entregava. Não, a gente primeiro passava no figurino, colocava toda a roupa, e depois a gente ia no cara da arte, o cara do efeitos especiais, alguma coisa desses departamentos assim, que ele dava a espada pra gente pesava, viu?
Né? E A era de espada era... verdade a espada? Eu não lembro se era de verdade, que apunhalava, acredito que não, mas era pesada como se fosse. Era pesada, eu lembro que era bem pesada mesmo para mim. Eu era muito leve, eu tinha 40 quilos, a espada deveria pesar 20. Então, quer dizer, não sei se foi tudo isso, mas era praticamente a minha metade da espada, entendeu? A espada era quase mais pesada que eu, então, sabe, era complicado. Mas eu tinha tanta vontade de estar ali, meu filho, até andar a cavalo, que eu nunca tinha andado. Quando eu vi, eu já estava já no meio de uma galopada com vários cavalos ao redor, e eu lá no meio, não sabia nem o que estava fazendo ali, mas estava lá no cavalo, estava na cena. E era assim que as coisas funcionavam, entendeu? Quando Tudo muito você estava orgânico, né? muito orgânico. É bem isso, era muito orgânico. A vontade era tanta, era tão gostoso, era tão prazeroso, né? Tá ali, tá naquele ambiente, era gostoso. A Manchete, tem até vários documentários no YouTube, você deve ter visto já. Tem Família Manchete, enfim, que são pessoas que foram ligados à emissora, até estudantes de jornalismo, né? Fizeram esse documentário, tem no YouTube, depois você procura. Todo mundo deixa claro que a Manchete tinha essa coisa gostosa, né? Nós estamos aqui nostálgicos da Manchete, né? Se estamos nostálgicos, influenciou alguma coisa na nossa vida, né? E para quem estava ali, para os funcionários, para pessoas que iam prestar serviço como eu, enfim, era gostoso também. Da sua imagem, tá conseguindo ouvir? Consigo te ver e ouvir bem. Tá? Você para mim que está embaçado, mas eu consegui te ouvir. Pode, pode continuar. Então, era muito, muito orgânico, que nem você falou. Então, quando a gente. Na verdade, TV, eu acho mais orgânico do que teatro, né? Teatro, você passa muito tempo montando aquilo, pensando como você vai fazer, estudando aquilo, ensaiando aquilo. Aí, depois de meses, você apresenta aquilo que você se preparou muito para fazer. A TV, como não tem tempo para isso, como no caso, os protagonistas, né, que tem uma quantidade muito grande de cenas, recebe aquela pilha de texto, ele já se prepara, tipo, na véspera, entendeu? Para o dia seguinte chegar lá e quando chegar, chegou. Entendeu? Então faz. Quando vê, já foi. Entendeu? Às vezes o cara assiste a cena e fala, porra, poderia ter feito melhor. Por quê? Porque não deu tempo de. Entendeu? Você faz no. Você faz, entendeu? Diferente do teatro, que você se prepara, você ensaia, entendeu? Você tem meses de preparação, né? Então a TV, de uma forma geral, eu sempre converso falando isso, que é muito orgânico. Quando você vê, você já está envolvido no meio daquilo, né? No caso lá, a gente estava naquele Arraial do Tijuco, acreditava. Não era um palco com uma tapadeira que você tinha que criar entendeu? Todo o envolvimento. Não, você Uhum. já estava ali no cenário, você já estava no cavalo, você já estava na fazenda, você já estava sentindo o cheiro. Entendeu? Eu acho que a TV tem mais isso. A TV, o cinema, enfim, tem mais isso, né? De você Foi ter você ali falar todos os sobre ingredientes. isso, que um dos nossos seguidores, o Renan, lá do Face, ele tem uma pergunta para você. Ele queria saber como eram os detalhes da cidade cenográfica. Nós já sabemos que ficava em Maricá, no Rio de Janeiro. Alguns atores falaram para a gente que dentro das casas não tinham nada, era só mesmo a parte exterior, né? Dentro você entrava lá dentro não tinha nada. Como você descreveria o cenário assim? Porque tem algumas cenas, por exemplo, que eles colocam porcos, que o chão parece bem sujo mesmo para mostrar que na época as pessoas não tinham asseio, por exemplo, para lavar o chão. Como é que você descreveria para nós a cidade cenográfica, o Arraial do Tijuco? Olha, eu lembro que bem na estrada ali que vai para Maricá, tanto que às vezes eu passo ali, olho, aí tinha uma rua que, seguindo aquela rua de areia, lá no aí logo na entrada, assim, logo no início tinha os camarins, tinha ali onde ficava a base, né? Onde trocava de roupa, onde, enfim, era o início. E tinha uma caminhada que a gente fazia até a cidade cenográfica mesmo, onde era montado ali o Arraial do Tijuco, né? Que, se você pode ver bem, era um lugar de elevação, né? Tinha um relevo, tinha até aquela rua, né? Que era a Rua da Violante, você não lembra? Que era Sim. tipo subida, bem parecido com o Tiradentes mesmo, que é muito Uhum. igual. Impressionante como eles fizeram uma reconstituição perfeita, né, de cenografia, muito parecido com Diamantina, né? Diamantina. Eu nunca fui Diamantina, eu fui já em Ouro Preto,
que não é aonde foi inspirado, mas é muito. Quando eu fui em Ouro Preto, visitar Ouro Preto, que é lá em Minas também, falei, cara, eu tô me sentindo muito na cidade cenográfica da Chica, impressionante. Uhum. Como, né? Impressionante. Eu comentei muito o tempo todo lá, parecia que eu estava andando na cidade da Chica. E não foi inspirada lá, foi inspirada em Diamantina, se não me engano. Exatamente, E Diamantina. Diamantina, né? Eu nunca fui, mas é para você ver como eu estou falando tudo isso, para você ver como é perfeita, né? Até na Manchete, que era muito tempo atrás, enfim, não era a primeira TV na época, mas tinha já uma qualidade profissional, né? Uma qualidade técnica, uma qualidade artística, uma qualidade profissional e de todos os setores muito bacanas mesmo, né? Aí o pessoal fala, ah, a Manchete na época não dava total estrutura de conforto para os atores, enfim, não tinha tudo aquilo. Não, não tinha, mas tinha o importante é que o trabalho finalizado, se olhava e falava, cara, que trabalho bem feito, né? Eu acho que a Chica da Silva é uma obra de arte, assim, é uma obra-prima, uma obra que não deixa a desejar em nada para qualquer emissora em primeiro lugar, entendeu? Não só a Chica, como outras obras também da Manchete, Pantanal, que eu acho que foi Chico e Pantanal, acho que foram, assim, da Sim. última leva de novelas foram as mais, né? Assim. E era isso, a cidade cenográfica era lá dentro da fazenda mesmo, numa partezinha de elevação que tinha ladeira, e era montado ali. Era só um círculo onde ficava o Raio de Tijuco mesmo, onde no meio colocava aquela coisa da forca, lembra? Que acontecia ali as situações ali da novela, Em era no frente à centro da intendência. cidade. Isso, era naquele círculo e no acesso mesmo a esse lugar que tinha esse círculo, ali onde tinha igreja, né? Era aquela rua onde era a casa da Violante, que era subida mesmo, que a gente subia e para poder chegar ali naquele vão ali, era aquela subida onde era a rua que ficava a casa da Violante, né? O E era só Janderson, afastada. o Janderson, um dos nossos seguidores, ele perguntou para você onde que os dragões ficavam dentro desse cenário. Você se recorda onde os dragões geralmente ficavam? Olha, sempre era marcado dois dragões, né? Um de cada lado da porta, da entrada da onde Da ficava intendência. o. Eu não lembro exatamente. Intendência, exatamente, falou certinho. Ficavam sempre dois dragões ali, marcados na porta da intendência, não eram fixos, revezava, às vezes um era escolhido, outro era escolhido. Eu fiz várias vezes, e os dragões participavam praticamente quase todas as cenas, por isso que eu e vários outros iam com muita continuidade, porque tinha dragão praticamente em todas as cenas, praticamente, né? Os dragões eram como tinha os escravos, como tinha as mucamas, como tinha era a figuração e o pessoal de apoio e todo mundo era dividido por essas coisas, entendeu? Você é dragão, você é fidalgo, você é mucama, você é escravo, entendeu? Era assim as divisões. E todo esse pessoal que era dividido nessas funções, né? Todo mundo tinha muita participação. Tinha cena sempre. A Chica era uma novela com muita cena. Tinha gravação quase que diária em Maricá. Tinha gravação quase que diária no estúdio, em Água Grande. Só que o estúdio nem sempre era usado por todo mundo. No estúdio, geralmente, como era a parte interna das casas, né? A parte externa era fachada na cidade cenográfica em Maricá. E a parte interna, dentro das casas, enfim, dentro da igreja, dentro de tudo, era no estúdio. E no estúdio geralmente não tinha essa quantidade toda de pessoas envolvidas, né? Mas na cidade cenográfica tinha sempre todo mundo. Eu participava Se de você todas fosse assim. falar mais ou menos o número por alto de figurantes, entre figurantes e atores de apoio dentro da cidade cenográfica, quantas pessoas você acha que mais ou menos estavam ali para fazer esse trabalho? Eu não tenho como te dar números, mas era muita gente. Umas Eu 500 lembro pessoas, por que exemplo? Você no acha que dia, chegava a isso? no total, No total. no total Pensando mais ou menos no total. não, não necessariamente todo mundo era fixo, né? Não necessariamente todo mundo era fixo. Tinha gente que ia lá, avulsa, fazia um dia e depois não voltava, ou voltava de vez em quando. Tinha galera que ia sempre
eu ia sempre, tinha um pessoal que ia sempre, que eles contavam mesmo, e tinha as indas e vindas, o pessoal que não era fixo, entendeu? Que não era estabelecido ali, aquela coisa de ter que continuar. Mas era muita gente envolvida, cara. Você pode ver por cenas mesmo. Tem cenas que Uhum. tinha muita gente em cena, Sim. entendeu? É Então, se justamente tinha muita é gente em isso que eu queria cena, saber de você, porque, por exemplo, tem a cena em que o José Maria corre nu pelo arraial, então todo o arraial está na rua, né, zombando dele. Então eram muitas pessoas que tinham ali. Mas agora eu quero voltar ao assunto que você tinha começado, que é sobre os atores. Você estava nos bastidores, você via muita coisa ali. Quais eram os atores mais acessíveis, ou seja, que eram os mais gentis, que aceitavam uma foto, que aceitavam conversar com vocês, sim. e quais os atores que, tipo assim, evitava, tipo assim, não, por favor, agora eu estou no meu trabalho, em outro momento a gente conversa, agora eu não estou afim. Qual era, esses atores que você se lembra que talvez tinham essas características bem distintas? Olha, para ser sincero, os que não tinham muito acesso era pela questão do tempo mesmo, né? Que tinham mais cenas, quando não estavam gravando, estavam concentrados, estavam numa troca, estavam maquiando, que tinha toda aquela caracterização, né? Era, tinha tempo para botar aquela peruca, tinha tempo para fazer aquela maquiagem, tinha tempo para vestir aquela roupa. E, enfim, era concentrar de uma cena para outra. Então, alguns a gente não tinha muito contato por eles terem uma quantidade de cena muito grande e quando não tá gravando, estavam concentrados, não tinha como tá, entendeu? Ou estava concentrado, ou estava trocando, ou estava maquiando, ou estava, entendeu? Eu lembro muito que a Thaís, né, a Thaís Araújo, ela era estreante, ela tinha antes disso feito só uma novela, ela tinha feito Tocaia Grande, se eu não me engano, antes da Chica, mas era uma participação Sim. muito pequena, não foi? Ela tinha feito Tocaia, mas era uma participação muito pequena e ela na Chica não era conhecida, eu não conhecia, conheci ela ali na Chica, foi o trabalho que eu passei a conhecer, mas é óbvio que já despertava uma curiosidade em todo mundo, porque ela era protagonista da novela e a novela estava fazendo muito sucesso na época. Então, a gente tinha até vontade de ter mais acesso a ela e o próprio Vitor Wagner, que era o contratador, eles eram simpáticos, óbvio, mas eles não tinham essa disponibilidade de estar o tempo todo vago, assim, disponível para. Entendeu? Porque eles realmente, eu lembro que era muito puxado o ritmo deles, né? Eu A entendo, mas Violante eu quero também, saber, por exemplo, uns que, por exemplo, atores que não queriam ter um contato, por exemplo, com os figurantes, porque eles queriam o tempo deles. Então, porque tem uns realmente, como sempre você tem, né? falou, gravam muito. Sempre Porque tem. você mandou umas fotos pra Sempre gente em tem. que nós vemos você abraçado com a Giovanna Antonelli e você ao lado Maravilhosa, do, né? né, ao lado do Sim, Guilherme Giovana Piva, maravilhosa. da Maria Clara Matos, que foi a Paulina. Então você tá junto ali de um pessoal próximo da hospedaria, próximo ali da bodega, É, né? E sim. eles pareciam bem acessíveis naquele momento. Gente, você falou de bodega agora, eu me recordo que eu não, agora você falando, eu lembrei. Eu tenho uma cena também que seria até curioso se a gente achasse. Não tinha um capitão do mato que trabalhava tipo no. Era um sujo, meio gordo, que é tipo. Era Jacobino, um bordel. Jacobino. Jacobino. Exatamente. Gente, eu também fiz uma cena com esse Jacobino na taberna, né? Era a taberna. Na taberna do Uhum. Jacobino. Essa cena também é muito legal. Se a gente achasse, eu gostaria de ver. Essa também parece legal. É, Então, assim, a Giovanna Antonelli eu já admirava muito ela, porque na época ela ainda não era a atriz que ela é hoje, não era, tinha uma carreira estabelecida, nem sólida como hoje. E a Chica foi o primeiro grande trabalho dela. Antes ela tinha feito o Tocaia Grande, que eu acho que ela foi até protagonista, né? Ela e o Vitor Wagner, se eu não me engano, eles eram protagonistas, mas não tinha tido Tocaia, não foi o sucesso que Chica foi, né? Na Chica, que a personagem dela com o Zé Maria, o Guilherme Piva, meio que fez ela se mostrar mais, assim. Então, quando eu ia tirar foto com a Giovana, uma coisa muito curiosa é isso. Quando eu ia tirar foto com a Giovana, eu não ia tirar foto com ela e nem queria estar perto dela pela personagem dela na Chica. A minha referência dela era da É muito engraçado isso, porque eu lembro muito dela, que ela participou do Clube da Criança, né, como Angeliquete.
E eu frequentava muito o Clube da Criança, eu lembro muito dela lá. Então eu tinha essa memória dela de lá, entendeu? E eu, inclusive, falava para ela lá. Eu falava, eu ia no Clube da Criança, gostava de você. Ela ficava toda feliz. Né? Para você ver como que a vida, né, toma proporções, né? Hoje em dia, imagina. É óbvio que ela sabe que foi, ela lembra com carinho, mas ela fez tantas coisas grandes e maravilhosas depois disso que não é prioridade para ela. Mas na época ela ainda se sentia feliz e ficava orgulhosa quando chegava uma pessoa e falava que curtia ela do trabalho do Clube da Criança. Isso que aproximou um pouco a gente na época. Ela gostava disso. Ela gostava de ser reconhecida ainda por esse trabalho, que era recente para ela na época, né? E era muito bacana e todo mundo era muito próximo. Ali não tinha muito isso, entendeu? Não tinha essa coisa de diferença, de algumas pessoas se colocarem numa posição maior do que outras, pela importância do papel, um papel ser maior, menor, um ser mais, outro. Não tinha muito isso, mas todo mundo ali junto, todo mundo sentado ali na calçada ali da cidade cenográfica, que nem você viu naquela foto, a gente não sentou ali para fazer a foto, assim que a gente ficava, todo mundo, sempre, entendeu? Era o elenco principal, era a galera do apoio, era todo mundo era ali junto, ali sentado no mesmo trabalho, na mesma rotina, entendeu? E não era uma rotina de uma vez, era uma rotina diária, era uma rotina Uhum. sempre, exaustiva, de quase, foram dois, se eu não me engano, foi parte do ano de 96 e parte do ano de 97. Quer Sim. dizer, quase 2 anos de convivência, né? Então acaba que não tem tempo de ficar com isso. É claro que tem uns que eram menos acessíveis pela disponibilidade de tempo, né? Uns estavam gravando mais, enfim. Porque não é fácil, imagina, você ter que decorar quase 30 cenas por dia, né? Antigamente eram muitas cenas, até hoje tem dias que numa diária de gravação de novela, o ator tem 20 cenas para fazer. Então imagina você, cara, né? Ter que estar preparado para fazer 20 cenas e ainda ter que ficar ali agradando todo mundo e sendo risonho, solícito e agradável com todo mundo. É difícil administrar isso. Imagino, com Então, certeza. é difícil. Então, No assim, caso de reprise ou de remake, na verdade, remake da Chica da Silva, se você fosse convidado, você participaria? hã? Cara, assim, eu não sei porque eu sou tatuado, né? Então isso até me atrapalha hoje, porque eu continuo fazendo participação na Globo, faço bastante. Inclusive, anos depois, agora em 2019, eu fiz uma participação muito legal na Dona do Pedaço, foi do mesmo autor de Chica da Silva. Eu me lembrava muito disso. Não que tenha tido uma relação entre, não nada a ver, enfim, não teve nada a ver uma coisa com a outra, mas Uhum. é bacana ter isso na memória. Poxa, fiz Chica há 20 anos atrás uma participação, agora estou aqui na Dona do Pedaço. Como, né, a vida é, né? Você vai vivendo, vão surgindo oportunidades e você fala, poxa, foi do mesmo autor, tanto tempo depois, mas enfim. Eu não sei se Chica seria possível porque eu sou tatuado, a não ser que eles topassem, tudo bem, o figurino cobre, né? Mas geralmente eles não gostam de ter alguém participando com muita tatuagem, porque se tiver uma cena sem camisa, se tiver uma cena de banho, se tiver uma cena onde você precisa mostrar e maquiar tudo, é mais fácil geralmente colocar uma pessoa que não tenha, né? Uhum. Então, eu não sei se seria muito viável por essa forma. Você vê, hoje em dia eu não participo de nada de época. Assim, tudo que eu faço é coisas contemporâneas, entendeu? Então, eu acredito que tem essa dificuldade, né? Porque podendo botar uma pessoa que não tem tatuagem, vão botar uma tatuada para fazer algo de época, Uhum. né? E esse seria o empecilho, mas eu gostaria muito, imagina, seria um grande prazer, sem contar que Chica é uma obra que foi um texto muito bom, hoje, que se fosse reescrito, acredito que seria reescrito com mais maestria ainda, né? E seria um grande prazer. Não sei se seria possível, mas seria um sonho, imagina. E a Marta Amorim Monteiro, lá do Facebook, e o professor Inácio Carvalho querem saber. Você continua atuando? Falando agora da atualidade. O que Sim. você tem feito? Você continua atuando? Continuo. Antes da pandemia, eu estava fazendo bastante participação na Globo. Eu tenho uma produtora que administra isso para mim e ela sempre me indica enfim, para as coisas que tem no meu perfil e ela estava antes da pandemia conseguindo bastante oportunidades para mim lá dentro.
Mas agora a gente deu uma parada com essa coisa da pandemia, né? Desde fevereiro, se eu não me engano, que eu não faço nada na TV, porque está tudo parado. Mas eu, há pouco tempo, fiz um teste para entrar numa companhia de teatro, foi aprovado. E amanhã a gente começa a primeira reunião para a gente montar, já ir montando, enfim, com todos os cuidados, com máscara, com distanciamento, enfim. Mas a gente já vai dar início a um processo de montagem de um trabalho aí por essa companhia que chama até Monovídeo. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, os meus colegas de lá, e a gente vai desenvolver um trabalho muito bacana juntos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e logo, logo, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Enquanto isso, a gente vai ensaiando, vai desenvolvendo, que vai ser um projeto muito legal. Ótimo, E bom saber. começa Desejo amanhã. muito Amanhã. sucesso. Pô, obrigado. Você está sendo pé quente e estou muito feliz de estar aqui conversando com você e de estar no meio dessa pandemia, onde a gente estava meio que desacreditado, né, com com essa nossa área, né, que ficou tudo paralisado. Imagina, não poder ter aglomeração onde a gente meio que vive disso, né, de contato. Então, foi meio que desesperador no início, mas, enfim, a gente, com todas as medidas que a gente pode ter para se cuidar e se manter distanciado, se manter protegido, a gente vai começar, assim, agora a desenvolver esse projeto que logo, logo, quando tudo melhorar, a gente já coloca em prática. E vai ser muito bom. Estou muito feliz. Que ótimo, eu te desejo muito sucesso, Nick. Eu quero te agradecer por esse tempo que a gente despendeu junto, foi muito bom. E quero te agradecer também pela sua atenção. Você me enviou as fotos para mim, respondeu todas as minhas mensagens. A todo momento muito disponível, então eu quero agradecer de coração. E saiba que é o nome de todos os seguidores, não só daqui do Instagram, mas também lá do Face. Quando eu postei as suas fotos lá, coloquei o anúncio da sua live, o pessoal também ficou empolvoroso. Você recebeu muitos elogios. Se bobear aí, você vai ter, se você quiser, já tem muitos casamentos preparados para você. É só você falar sim. Muita gente ficou apaixonado por você. Você foi o crush de muita gente, tanto lá no Facebook quanto aqui no Instagram. Tiago, olha, e deixa eu te falar, eu queria te agradecer também muito, tá? Você foi muito bacana, principalmente porque a minha participação na novela foi tão pequena e quando a gente começou a se falar, nem tinha esse intuito, né, de fazer live, de virar uma coisa que nem virou. Eu só falei, não, tem aqui umas fotos, enfim, para te mandar mesmo, para você ter, para você curtir, para você, que eu sabia que você ia gostar por ter uma página direcionada para esse trabalho da Chica da Silva. E daí a gente começou a se falar e a gente está aqui conversando hoje. E eu queria te agradecer muito, viu? Vieram muitos seguidores, sim, através da sua divulgação, através da sua página. Pessoal muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que está até aqui agora conversando com a gente, todo mundo que curtiu várias postagens minhas lá, uma embaixo da outra. Isso quer dizer que as pessoas estão gostando de você, estão satisfeitas com o que você está ali mostrando. E te agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. Foi um grande prazer. Parabéns pela página. Já te falei que a sua página é muito bem organizada, muito bem catalogada. O seu trabalho de... Enfim, eu te falei de uma cena que eu nem achava, tinha procurado já no YouTube, em vários lugares, não tinha encontrado. Eu falei, Thiago, foi assim, você no momento foi lá e falou, tá aqui a cena. Eu falei, como assim? Como assim? Eu só te dei um detalhe, você foi lá, pegou no arquivo lá e soltou. Então, quer dizer, isso é trabalho, né? Parabéns pelo seu trabalho. Espero também que você colha muitos bons frutos aí desse seu trabalho muito bem feito com essa página. E parabéns. Parabéns mesmo por essa página linda que você tá cuidando aí. E foi um grande prazer. Um beijo para todo mundo que está aqui comentando, que está aqui participando. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, tá? A todo mundo que me escreveu lá no direct, enfim, um beijo para todo mundo, um grande abraço. Nós que agradecemos e desde já, sucesso sempre e santíssimas noites para você e para todos. Pessoal, nós nos vemos na próxima live. Abração, beijão. Tchau, tchau, Nick. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.